Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, não. Pelo contrário, é o que sai da boca é que pode tornar uma pessoa impura. Aprendendo com a Bíblia começa agora. Louvado seja Deus. É motivo de muita alegria vim aqui trazer para você aprender com a sua Bíblia, com o próprio Deus, com as Escrituras Sagradas e parar, de ter ensinamentos de demônios, doutrinas demoníacas. Está lá em Timóteo 4, que são doutrinas de homens, desses demônios de púlpito. Você precisa aprender com a sua própria Bíblia, com o seu próprio Deus, que é as Escrituras Sagradas. É Ele que vai te libertar. O resto vai te levar para o inferno, porque um cego não guia outro cego. Maldito homem que confia no outro homem. A sua confiança deve estar nas Escrituras Sagradas e não na boca desses demônios de púlpito. Por que demônios de púlpito? Porque eles são tudo mentirosos. O que ele fala não tem nada a ver com Bíblia. Eles falam, e se você ler a Bíblia, você vai ver que eles são mentirosos. Com toda certeza, sem medo de errar. Quem conta a verdade é as Escrituras Sagradas. Então você pare de deixar de lado o próprio Deus, que é as Escrituras Sagradas, para seguir demônios, para seguir doutrinas destruidoras, que estão destruindo as famílias, Estão aprisionando dentro daquela igreja carnal, igreja física, igreja satânica, e levando famílias inteiras para o inferno. E as famílias estão indo porque eles querem, Porque eles não querem ler Bíblia, não querem andar como Jesus andava. Mas você, meu irmão, Deus vai falar com você através de mim? Não, mas através da sua Bíblia. Então, pegue a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 15, aleluia, Mateus capítulo 15, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar assim, ó. Jesus chama a multidão e disse para a multidão, para mim e para você: escutem e entenda, tá? Escutem e entenda. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro, não. Pelo contrário, é o que sai da boca que pode tornar uma pessoa impura. Então aqui ele vem deixando bem claro para mim e para você, tá? O que entra pela boca não deixa ninguém impuro. Por que ele estava falando isso? Alguns versículos mais lá atrás, chegou essa turminha de igreja aí, eles são piores que os fariseus e os saduceus, essa turma de hoje aí. Os fariseus e os saduceus, esses mestres da lei, são fichinha para esses caras, Hoje eles escancararam, Eles estão em cima daqueles púlpitos escancarados, só falta o chifre e o rabo deles, Em todos eles, Sem exceção, Em todos eles. Então, eles foram lá e falaram assim para Jesus: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo os nossos ensinamentos? Dá uma olhada nisso. Ensinamento de quem? Da Bíblia? Não, ensinamentos humanos, cara. Ensinamentos humanos, eles são ridículos, cara. Eles colocam ensinamentos humanos, colocam regra, colocam de tudo, e infelizmente o povo cego, vai atrás desses caras. Em vez de ser a igreja, esse povo cego estão indo à igreja, viu? Mas lá em Mateus capítulo 13 ele já falou, Eles fecharam a mente para Deus, E com certeza, não estamos falando de vocês, Porque com certeza Deus vai abrir sua mente se você deixar, porque a escolha é sua, É só pegar a sua Bíblia e fazer uma intimidade com Cristo, Porque Cristo é a sua Bíblia, é as Escrituras Sagradas. Então ele falou, viu? Não é nada que entra pela boca que vai mudar alguma pessoa. Então o que você comer, comer sem lavar as mãos, comer carne de porco, qualquer coisa, viu? Isso não vai mudar a sua vida, meu irmão.
Não vai mudar a sua vida. Vamos ver o que Jesus vai acabar de falar comigo e com você? Bom dia, Luiz. Bom dia, meu irmão. Então vamos lá. Versículo 11. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Não, pelo contrário. É o que sai da boca que pode tornar a pessoa impura. Então ele vem falar que é o que você fala, né? Ele está falando com quem? Com a turminha da igreja. Ele só entra na igreja para repreender esses igrejadinhos aí. É por isso, né, que o povo tá, ó, caindo fora. Tem muita gente aprendendo com a Bíblia, né, com o próprio Deus. Tem muita gente caindo na real, né, saindo dessas cadeias satânicas, né? Isso daí são cadeias de demônios, né? São doutrinas destruidoras, né, desses caras aí. Os construtores dos templos rejeitaram Jesus, diz a Bíblia. Eles continuam construindo templos, né? Mas o próprio Cristo eles rejeitaram, porque Cristo, ele habita em mente e coração. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, meu irmão, tá? Nos dias de hoje, lógico que não. No Novo Testamento é que você precisa, né, fazer mais intimidade com as escrituras sagradas, tá? Aproveita que ainda dá tempo. Então vamos lá. Versículo 12, né? Então os discípulos de Jesus chegaram perto de Jesus e disseram: Jesus, você sabe que aquele povinho lá, o fariseu, né, o saduceu, aquele povinho, você sabe que o povinho do templo, né, do templo físico, né, o povinho de igreja, ficaram escandalizados com o que o Senhor disse. Os discípulos foram lá e eles ficaram, ó, escandalizados com o Senhor falou, né? O Senhor foi contra as leis deles, né? Vamos ver o que Jesus responde no versículo 13. Vamos lá? Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai, que está no céu, não plantou, será arrancada. Construtores de templo. Você que cada esquina tem uma igrejinha e tem um templinho construído. Jesus não tem CNPJ, acorda do que dorme. A igreja de Cristo, ela é unida, ela não é dividida. Se o reino de Satanás é dividido, falta pouco tempo para ele se acabar, porque a igreja de Cristo ela é unida, ela é um corpo só, ela não tem uma cada esquina, um falando mais do outro, não! Tá na hora de acordar, meu irmão, que loucura, cara. Tá na hora de nós se apegar com as escrituras sagradas, cara. Jesus está voltando e ele está esclarecendo tudo o que está encoberto, ele está descobrindo tudo, cara. Ei, meu irmão, você é inteligente, cara. E outra, não precisa ser muito inteligente não para ler a Bíblia e entender, cara. Dá uma olhada nisso, ó. Vamos lá, ó. Toda planta que meu Pai, que está no céu, não plantou, vai ser arrancada e jogada no inferno. Não se preocupem com os fariseus, não se preocupem com essa turminha de templos físicos, né? Com esses construtores de igreja, não se preocupe com eles não, porque eles são guia cego. O que eles são? Guia cego. Ele vai lá, ele vende livro dele, ele vende de tudo dele, ele só não ensina a ler Bíblia. São guias cegos, Jesus está falando. Esses demônios de púlpito são guias cegos, tudo ceguinho. Vai lá em Timóteo capítulo 4, eles ensinam a doutrina de demônios, cara. Doutrina de demônios. Eles acabam com famílias inteiras. Você precisa parar. Porque ainda dá tempo, cara. Ainda dá tempo de você sair dessas cadeias, se é que você vai, né? E se apegar com a palavra de Deus. E se apegar com Jesus Cristo, com as escrituras sagradas. Ei, meu irmão, Jesus quer te levar para o céu, cara. Você precisa entender isso aí. Mas Jesus é as escrituras. A palavra do homem não muda a sua vida. Senão eu estava aqui abrindo uma igreja também. Não, a palavra do homem não muda. A minha palavra não vai mudar a sua vida. Se você não se esforçar e não ir lá,
Não vai, cara. O reino de Deus é tomado à força. Então, cada um que se esforce para entrar no reino de Deus. Está lá em Lucas 16, cara. Você precisa ler Bíblia, cara. Você precisa fazer intimidade com Jesus, com as Escrituras Sagradas. É lindo, maravilhoso. Aleluia. Hã? Viu? Não se preocupe com esses igrejados aí, com esses demônios de púlpito, não. Eles são guia cegos. Ponto. E quando um cego guia o outro cego, os dois acabam caindo num buraco. Meu irmão, você vai cair num buraco porque você quer. A Bíblia está falando que homens são guias cegos. Cego. É só olhar quando ele abre a boca e olha para a Bíblia. Eles são cegos, cara. Não enxergam um palmo do nariz esses caras. E vocês... Cara, se vocês estão indo no mesmo caminho, vocês estão do mesmo jeito. Porque as Escrituras Sagradas, ele quer trancar essa trave que está no meu olho, no seu olho. E parar de enxergar esses homens. Enxergar esse Jesus maravilhoso que morreu na cruz por mim e por você, meu irmão. Aleluia! Versículo 15. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Então Jesus disse: caramba, vocês também não entenderam? Mas vou explicar a vocês. O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Ó. Hã? O que entra pela boca, lavar, comer sem lavar as mãos, não tem problema. Era esse o caso que ele estava lá, né? Comer sem lavar as mãos, o que entra pela boca, não tem problema nenhum, porque ele vai para o estômago, depois ele sai do corpo, ó, não deixa ninguém impuro. Mas o que sai da... Não, presta atenção no versículo 18, meu irmão. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Mas o que sai da boca, aleluia, esse sim vem do coração. E é isso que sai da sua boca, é o que faz com que a pessoa fique impura. É o que você fala que deixa as pessoas, não. As pessoas, quando as pessoas falam, é isso que deixa as pessoas impuras, porque é do coração que vem os maus pensamentos, é do coração que vem os crimes de morte, é do coração que vem os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, é do coração que vem as mentiras e as calúnias. Ele está falando para quem isso daqui? Para o igrejadinho, para aquelas pessoas de templo, para os construtores de templo, para aqueles que estão lá dentro junto com os construtores dos templos, que rejeitaram a pedra angular que é Jesus Cristo. Né? Aí no mesmo capítulo 15, você vai lá no versículo 9 e Jesus vai falar: a adoração desse povo é inútil. É eu que estou falando? Não, cara, não sou eu. Não, vamos no versículo 8, né? Não no 9. Vamos primeiro ler o 8. Ó. Jesus disse, no mesmo capítulo que nós estamos lendo. Bom dia, Bruna. Jesus disse, presta atenção, meu irmão. Jesus disse: esse povo com a sua boca diz que me respeita. Quem que é esse povo? Essa turminha de igreja, a turma do Deus te abençoe, Deus te abençoe. Esse povo diz que me respeita, mas na verdade o coração deles estão longe de mim. Quem está falando isso é a Bíblia. Jesus está dentro do templo, falando para aqueles fariseus, saduceus, falando para aqueles construtores de templos, falando para aquele monte de gente, para os igrejadinhos, para os religiosinhos. O que ele está falando? Com a sua boca você me respeita, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9. A adoração desse povo é inútil. Inútil. Eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. O que esses igrejados ensinam aí? Leis humanas como se fossem mandamento de Deus.
Tá na hora de acordar, meu irmão e minha irmã. Tá na hora de você fazer uma intimidade com a Bíblia. Tá na hora de você se apartar desses demônios de púlpito, desses construtores de igrejas aí e se apegar em Jesus Cristo. Em vez de você ir na igreja, você é a igreja. Você tem que ser a igreja. E ser a igreja, religião, meu irmão, você não lê Bíblia. Abre a sua Bíblia. Você não lê Bíblia, mas agora você vai ler. Pega um papel e uma caneta aí. Abre a sua Bíblia em Tiago 1:27. Abre lá. Tiago 1:27. A única religião. Ah, é? Você quer seguir a religião de Cristo? Então vai lá em Tiago 1:27. Vamos lá? Vamos junto lá em Tiago 1:27. Você quer uma religião para você, né? É isso que você quer, né? Então tá bom. A única religião pura e verdadeira você vai achar lá em Tiago 1:27. Mais lugar nenhum, viu? Mais lugar nenhum. Vamos ver, Tiago, Hebreus, Tiago. Pera aí. Depois de Hebreus é Tiago. Hebreus, Pedro, Tiago. Abre a sua Bíblia. Você quer ser religioso? Você quer seguir uma religião? Então você vai encontrar a religião na Bíblia. Não existe mais nenhum endereço que você vai achar a religião, tá? Para de seguir as religiões desses demônios aí, rapaz. Vai seguir a religião de Cristo. Qual que é a religião de Cristo, Alfredo? Abre a sua Bíblia em Tiago 1:27. Ele vai dizer assim: para Deus. Para quem? Para Deus, não é para o homem. Nós estávamos lendo ali, em Mateus 15, que os homens fazem mandamentos de homens, né? E deixando de lado os de Deus, como se fosse de Deus. Não. Religião. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta. Não, o que ele está falando aqui? Eu vou ler de novo, até resumir, ó. Para Deus, o Pai, a religião pura. A religião que? Pura e verdadeira. Ah? Mentirosa? Não. E verdadeira é esta. Qual, Tiago? Ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não andar como as pessoas do mundo andam. Essa é a religião de Cristo. Você quer ser religioso? Então abre a sua Bíblia em Tiago 1:27 e vai seguir a religião de Cristo, meu irmão. Para de seguir religião de homem. Ah? A religião de Cristo pura e verdadeira é esta. Ajudar as pessoas, fazer o bem, não olhar quem, ajudar os necessitados. E aí, você já ajudou alguém no dia de hoje, para depois você vir falar que Deus te abençoe? Aleluia! Vai fazer intimidade com a Bíblia. Jesus quer te levar para o céu, meu irmão e minha irmã. Jesus quer te levar para o céu. Os homens querem te levar para o inferno. Limpar, Mateus 23. Primeiro eles roubam tudo que você tem, depois com lindas orações e longas orações, ele as engana. Aprendendo com a sua Bíblia. Boa tarde a todos. Eita glória!